Eu só quero dizer que meu coração já se encheu de todas as tristezas e aflições pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E eu fiz muitas coisas no Rio. Conheço muita gente no Rio e boa parte do Rio de Janeiro me conhece. Das atividades entre os ricos, a elite, a classe política, os acadêmicos, os ativistas sociais, os pastores, até aos presidiários, as favelas, as comunidades carentes. Eu me embrenhei em tudo no Rio, com os policiais, com a PM, com a Polícia Civil, com o Esquadrão da Morte, com o Esquadrão Lecoq, que era um outro tipo de Esquadrão da Morte, com os bicheiros, com todo mundo. Todo mundo queria me ouvir, me chamava para pregar. Com a Rede Globo, com a família Marinho, começando com o Dr. Roberto Marinho, João Roberto, todo mundo, com os jornais. Fui articulista no Globo, no JB, no Extra, no Jornal O Dia. Meu Deus, eu tenho muita relação com o Rio de Janeiro. Muita gente amada. Muita gente amada. Para mim é um luto ver o que está acontecendo no Rio. Não está acontecendo de agora. Só foi piorando e indubitavelmente o que aconteceu durante os 8 anos do governo do Sérgio Cabral, a quem eu conheço muito bem, não de ouvir falar, mas de profundas conversas e intimidades. Quem me conhece sabe que eu não fico jogando conversa fora. Se eu digo que eu sei. Se eu digo que conheço, eu conheço. Mas eu acho que aqueles 8 anos do Cabral, embora o que tenha acontecido antes tenha sido desastroso, Marcelo Alencar foi desastroso. Garotinho, a quem eu batizei, discipulei na esperança de que ele estivesse guardando a palavra, também foi desastroso. Eu conheço intimidades desse povo todo, das decisões que tomaram, das corrupções que aceitaram. E o Rio só precisava de um estímulo a mais, de algumas presidências da República podres, como nós tivemos, e o apodrecimento de praticamente todas as instituições do Estado. Quem pode, a não ser o homem bom, trabalhador, simples e sincero, não sendo esse ser humano de bom caráter, qualquer outro indivíduo na dúvida, ou sem caráter, ou sem estímulo, ou desesperado, quem pode ter motivação para qualquer coisa olhando para cima e só vendo o escorrer dessa diarreia de corrupção ininterrupta? É trágico o que está acontecendo. Como eu disse que as UPPs não eram a solução, está gravado, eu falei isso mais de 100 vezes. Porque não é uma questão de policiamento, é uma questão de intervenção de natureza social, econômica, de dignificação do pobre, das comunidades carentes e de oferta de educação, de saúde e de alternativa de vida para a população. Enquanto isso não acontecer de maneira séria, qualquer criança vai nascer preferindo ganhar
10 vezes mais por dia do que o pai dele, trabalhando honestamente, consegue ganhar no mês. Eu estou vendo isso, eu estou ficando velho. Eu comecei a ver isso novo. Antes de me converter eu já via isso. Depois foi só o que eu fiz. Quem não é menino novo aí de 30 anos, 35, 40, perguntem aos seus pais, perguntem aos seus avós, a meu respeito, de como eu me envolvi com isso tudo, eu sei. Perguntem aos acadêmicos, aos estudiosos das questões sociais e criminais no Rio de Janeiro, todos eles vão lembrar das marcas significativas do que eu fiz e deixei. Por exemplo, a Fábrica de Esperança, nos 7 anos da atividade dela, atividade perseguida pelo governo do estado e pela prefeitura, naquele tempo pelo Marcelo Alencar, pelo César Maia e por todos os políticos que tinham um ciúme horroroso, porque pensavam que eu era candidato à presidência, ao governo do estado, à prefeitura. E por mais que eu dissesse que era o evangelho que me motivava a fazer aquilo, eles trabalhavam contra, eles boicotavam, eles criaram crimes para ver se me atingiam. Eu tenho tantas testemunhas decentes, honestas e figuras públicas para atestarem esse fato. Mas a Fábrica de Esperança conseguiu, com as suas ações sociais, com educação, com cursos técnicos, com inclusão naqueles 300, 400 mil cidadãos que viviam em volta dela, baixar a criminalidade com estatísticas do Estado, baixar a criminalidade para 5% do que era até então. E era brabo. A polícia já era corrompida demais, a chamada banda podre da polícia já incluía mais de 35% da PM. E a Polícia Civil era apavorante já em muitos aspectos. Sempre tem muita gente boa, mas 35% de 100% já é uma maioria do mal. Inconcebível. E isso eu estou falando de 30 anos atrás, 25 anos atrás. Imagina agora. Como é que a coisa ficou? Naquele tempo, o Viriato, o Jorge Luiz, o Flávio Negão, o Robertinho de Parada de Lucas, o Celcinho da Vila Vintém, o E, que já morreu, e outros que estavam soltos, me diziam que pagavam fortunas diárias para continuarem soltos, pedágios. A polícia recebeu 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares naquele tempo real. Ganhou equivalência com o dólar. Alguns pagavam para que suas famílias, mulheres e os filhos não fossem presos, sequestrados pela polícia. Isso é uma coisa antiga. É que naquele tempo não tinha internet. Então vocês, meninos de agora, não têm acesso a isso. Se naquele tempo tivesse internet, vocês escrevessem aí Caio Fábio e a polícia, Caio Fábio e o governo, Caio Fábio, o que vocês quisessem, vocês iriam ver que era uma questão diária a minha presença, dizendo que se não se fizesse nada, continuaria e ficaria pior, de modo que o meu choro é um choro de quem diz, como Jesus disse aqui em Jerusalém, Rio de Janeiro, Brasil, quantas vezes eu te disse que seria assim se não se fizesse nada, e não se fez, só se roubou, piorou, e a alienação chegou até a se alegrar com o Sérgio Cabral.
E eu olhava, já não morando no Rio, morando já em Brasília, e dizia, meu Deus, isso vai explodir, porque eu sei quem é o Sérgio. Em 1995, ele me chamou no gabinete dele, me disse que recebia 5 milhões de reais por mês da FETransport para distribuir o dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a metade, o resto ele botava no bolso. Ele me disse. Por que ele me disse? Eu não sei. Ele disse que iria só se aliviar. Eu sei lá o que é isso, mas ele me disse. Manda esse vídeo para ele, para a mulher dele, para quem quiser. Ele me disse. Tudo que eu tenho dito a vocês é verdade. Como é que vocês acham que a gente pode edificar uma cidade sobre o lixo? Sobre o metano, o lixo, a podridão de um gás explosivo que vai explodir? Está explodindo. Nós estamos sendo comidos autofagicamente por nós mesmos. Ainda agora eu gravei um vídeo que vai ser postado aqui no Face daqui a pouco, com a cena de um assalto trivial no Rio de Janeiro, em Copacabana. Mas foi tão trivial que para mim foi simbólico bastante para que eu desejasse dizer alguma coisa a respeito. Ai, é muita dor. Muita dor. Um lugar tão lindo, tão maravilhoso, mas que ficou debaixo de uma potestade miserável. Tem uma potestade miserável no Rio, tão miserável. Eu discerni isso com 25, 26 anos de idade, pastor jovem. O Espírito Santo me falou. Eu não sou de dizer isso a ninguém, eu não fico abusando de dizer Deus me falou. Mas o Espírito Santo me falou que não tinha potestade pior no Brasil do que a do Rio de Janeiro, e que a pior potestade do Rio de Janeiro estava nas igrejas. Naquele tempo eu já via pastor mandando bater em outro pastor para tomar o campo, para roubar membros, instituições dessas de natureza pentecostal, caudilhescas. Meu Deus! Mandavam bater, assombrar a mulher, aterrorizar. Bandidos expulsavam o carro da família para fora da estrada para o cara entrar em pânico e assinar a transferência do campo missionário para o outro grupo. Miséria. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não creia. Mas tudo que eu tenho dito sobre essas figuras todas, inclusive religiosas do Rio, é verdade. Eu não estou caluniando ninguém. Por que eles não me processam? Eles sabem que o que eu estou dizendo é verdade. Nenhum deles tem coragem de me encarar em juízo, nem na presença de Deus, nem na presença dos homens. É uma potestade horrorosa. Vocês vejam quem são os líderes religiosos do Rio de Janeiro. Alguns são gangsters de verdade, outros são os mentirosos, velhacos, calhordas, mentirosos, oportunistas, mudam de posição todo dia conforme a oferta política ou financeira ou de poder que recebam. Vocês não veem porque vocês estão cegos, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Até a fé no Rio de Janeiro é perversa, é violenta. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a ver alguns traficantes, filhos de senhoras piedosas da Assembleia de Deus, começarem a me dizer: o sangue de Jesus tem poder, vereador. E eu sabia que aquilo para eles era só superstição.
Eu escrevi artigos, eu fiz declarações, eu falei em tantos lugares que aquilo iria acabar fazendo com que eles se transformassem em traficantes supersticiosos pentecostais, violentos, como hoje a gente vê traficante derrubando casa de candomblé, de umbanda, de macumba, como Macedo fazia em 1989. Hoje o Macedo não faz mais porque ele está lá no topo da elite, no Templo de Salomão, mas ele é um dos pais dessa perversidade, dessa violência toda. Ah, gente, eu não tenho mais palavras, não tenho mais o que dizer. Eu só faço conhecidas diante de Deus a minha oração, a minha súplica, pedindo misericórdia por cada um e pedindo que você não sucumba ao espírito do ódio, porque o ódio não vai vencer esse mal. Nós temos que vencê-lo com o bem, com inteligência, com sabedoria, com coragem, com ousadia. Eu estou falando com o povo de Deus e com pureza no Espírito Santo. Não estou falando com os que não creem. Eu estou falando com os que creem. E una-se a mim em oração. E não sucumba aos poderes do ódio. E também não tenha medo. Eu estou andando por todos os lugares do Rio há muitos anos. Você sabe que nunca sofri um assalto, nunca nem olharam para mim querendo me assaltar. Eu sei que tem um poder, tem uma autoridade em mim. Eu já olhei nos olhos de todos os bandidos do Rio, não teve ninguém que tenha levantado a cabeça, porque não viram um pingo de temor em mim. Só de uma intrepidez de um homem que não teme a morte, que não teme homens. Eu fui enviado como ovelha para o meio dos lobos, mas fui enviado por aquele que disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Não baixe a cabeça. Essas aqui são lágrimas de tristeza por ver que uma cidade que tem 35% de cristãos que declaram o nome de Jesus explicitamente, não tem gente que seja sal da terra o bastante para enfrentar isso. E saiba, a maior parte dos traficantes de droga no Rio de Janeiro são filhos de crentes, netos de crentes, que frequentam igrejas, que ficaram cínicos, porque sabem que os pastores das suas mães seduzem as suas primas, sobrinhas e irmãs. O Congresso é podre, a igreja é podre, a polícia é podre, está tudo podre, e você perdeu a esperança e está querendo eleger símbolos de violência, defensores da violência, para combaterem aquilo que com violência só aumenta muito mais, especialmente porque essa não é uma guerra explícita, ela é miseravelmente discreta. O cara que assalta é filho da mulher que trabalha na tua casa. Sem falar que boa parte dos roubos sutis que você sofre por pessoas que fazem a sua comida. Por quê? Porque tem um principado de cinismo instalado no Rio, que vai dos púlpitos às penitenciárias. E a igreja é gravemente responsável, porque ela é que anuncia o sangue de Jesus tem poder, mas se corrompe, seduz, come a carne das ovelhas, devora o povo, são saqueadores de almas,
não tem autoridade para enfrentar o mal. Eu teria a noite inteira para falar, mas eu vou ter que parar. Eu só estou com o coração triste pelo que está acontecendo, mas ninguém vai parar a minha esperança. Em nome de Jesus.